Olá para você que adora estudar e sabe muito bem o que é da vida. Eu sou o professor Aires e irei te conduzir nessa nova aula de física. Dá uma olhada no nosso material. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar sobre o impulso. Na aula passada, nós trabalhamos sobre quantidade de movimento. E é legal porque assim, o impulso ele vem depois da quantidade de movimento no ensino de física e a gente vai entender como se processa o impulso levando em consideração a quantidade de movimento. Então vamos lá. O que é impulso? É a medida da variação da quantidade de movimento. Toda vez que o movimento variar, ele vai produzir um impulso. E o impulso é determinado pela seguinte equação. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Nós sabemos que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Por isso que tem o delta aí. Delta significa na física variação. Então, para a gente determinar o impulso, a gente precisa estabelecer essa variação da quantidade de movimento, certo? Então, para entender melhor, olha só, a unidade de impulso é a mesma da quantidade de movimento, certo? Então é newtons segundo ou quilograma metros por segundo. No Sistema Internacional de Unidades, nós utilizamos newtons segundo, certo? Então, olha aí. Como a quantidade de como o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, então nós vamos ter Q final menos Q inicial. Lembrando que para se determinar, como nós fizemos na aula passada, para se determinar a variação da quantidade de movimento ou a quantidade de movimento, a gente pega a massa e multiplica pela velocidade. Então, na equação ficaria massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Certo? Vamos aplicar isso no exercício para a gente entender melhor nesse exemplo como é que funciona. Então vamos lá. Calcule o módulo do impulso exercido pelo motor de um veículo de 800 kg que acelera de uma velocidade igual a 20 metros por segundo até 30 metros por segundo. Então observem que há a variação da velocidade final e a velocidade inicial e nós temos a massa do veículo que é 800 kg. Aqui é muito simples, a gente só vai substituir na equação os valores apresentados lá no problema. Então, nós sabemos que a equação é quantidade final menos a quantidade de movimento inicial. Então, se a quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final, então é 800 vezes 30, certo? Menos 800 vezes 20, que é a velocidade inicial. Calculando, nós vamos ter aí 8 newtons segundo. Então é um cálculo simples que nós podemos desenvolver, é só aplicar na equação, tá bom? Então não precisa desesperar, o resultado é bem simples também. O que isso significa para a gente? Ele significa que esse veículo atingiu uma força média de 800 newton a cada segundo, certo? Vamos continuar. Olha aqui esse outro problema. Uma bola de massa de meio quilograma é chutada para o gol, chegando ao goleiro com a velocidade de 40 metros por segundo e rebatida por ele, sai com a velocidade de 30 metros por segundo, numa direção perpendicular. Olha só, notem essa palavra aí, perpendicular ao movimento inicial, certo? Qual o impulso que a bola sofre graças à intervenção do goleiro? Só essa palavra aí, perpendicular, já torna o nosso problema um pouquinho mais complicado, porque não está na mesma direção a intensidade aí. Então nós vamos, se é perpendicular, ela vai formar um ângulo, certo? Um ângulo reto. Então nesse caso a gente só consegue resolver o problema aplicando o Teorema de Pitágoras. Então aplicando o Teorema de Pitágoras nós vamos ter, lembra que o Teorema de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Aqui como nós estamos trabalhando com velocidade, então nós vamos colocar velocidade ao quadrado é igual a velocidade 1 ao quadrado mais a velocidade 2 ao quadrado. É só substituir com os valores aí. Então, velocidade ao quadrado é igual. Qual é a velocidade 1? 40. Qual é a velocidade 2? 30. Eles estão elevados ao quadrado. Então, nós vamos ter 1.000 mais 900. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 2.000. A raiz de 2.000 é 50. Nós resolvemos só a primeira parte do problema. Nós achamos qual é a velocidade resultante aí desse processo, tá? Ele chutou com a velocidade de 40, né, e depois foi rebatida com a velocidade de 30. A resultante dessas duas velocidades é 50. Nós estabelecemos através do Teorema de Pitágoras.
certo? Então vamos resolver o problema na verdade. A gente sabe que o impulso é igual à quantidade de movimento. Quantidade de movimento é o quê? É massa vezes a velocidade. Então, a massa, o problema já diz, que é meio quilograma. E a velocidade é igual a 50, que nós já achamos no primeiro passo. Multiplicando 0,5 vezes 50, a gente acha aí a quantidade de impulso, que nesse caso, eu coloquei aí quilograma metros por segundo, mas pode ser newton segundos também, tá? Que é a unidade padrão do sistema internacional. Então, beleza, exercício fácil de resolver, é só prestar atenção na situação que é um pouquinho diferente devido à ação perpendicular do movimento. Vamos estudar um pouco sobre o teorema do impulso. O teorema do impulso ele vai relacionar agora a força, certo? E eu vou já mostrar um pouquinho o que é força, nós vamos ver força mais à frente também, quando a gente vai falando sobre as leis de Newton e tudo mais, certo? Então, o impulso também pode ser determinado através da força. Então, eu pego a força e multiplico pela variação do tempo, certo? Então, tá aí a equação, ó, impulso, certo? Que é medida em newton segundo, a força que é medida em newtons e o tempo que é medido em segundos. Todos estão padrão do sistema internacional, certo? Mas o que é a força, né? Não há uma definição concreta na física para o conceito de força, né? Mas é preciso estabelecer que a força é uma grandeza vetorial capaz de gerar alteração no movimento de um corpo e que está associada à ação de puxar, empurrar e deslocar, certo? Então, toda vez que a gente puxa, desloca algum objeto, a gente emprega nesse objeto uma força. Combinado? Então, dá para a gente entender um pouquinho o que é uma força nesse processo. Então, olha só a aplicação do impulso em algumas situações do cotidiano. Por exemplo, os para-choques dos carros, eles são feitos de um material mais leve, né, para ajudar ao impacto do carro. Imagine se o carro todo fosse feito de ferro. Quando ele batesse, o ferro já iria distribuir todo o impulso para todo o carro. Então, o impacto seria muito mais diferente do que ele tendo a sua carenagem diferente da parte da construção do carro. A mesma forma, olha só o boxeador. Quando ele joga um pouco o seu rosto para trás, ele diminui a ação do impacto sobre ele, do soco, e ele consegue reduzir um pouco a força resultante dessa pancada. E quando a gente vai saltar, por exemplo, quando a gente desce depois do salto, a gente tenta vergar um pouco o joelho para impedir que o impacto seja transmitido para o nosso corpo inteiro, né? Evitando que o joelho seja sobrecarregado. Então são coisas que acontecem no nosso dia a dia que está relacionado ao impulso, certo? Então, para se determinar o impulso, eu coloquei aqui a nossa equação em formato de pirâmide para a gente entender melhor. Então, eu tenho aí, o impulso vai ser igual a força vezes o tempo, certo? Agora, se eu quiser determinar a força, é só olhar no nosso triângulo, de cima para baixo a gente divide, de um lado para o outro a gente multiplica. Então, olha só, o impulso vai ser igual a força vezes o tempo, certo? A variação do tempo. Mas se eu quiser determinar a força, então a força vai ser o impulso sobre o tempo. Observem que força e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar o tempo, eu diminuo a força, se eu aumentar a força, eu diminuo o tempo, certo? Da mesma forma, ΔT vai ser igual a I sobre F. Então, a partir de uma equação, a gente pode estabelecer outras duas equações que fica mais fácil de a gente resolver os problemas com ela, certo? Então, vamos exercitar aí. Uma força de 120 newtons é aplicada em uma pequena bolinha de tênis de 0,5 kg por uma raquete durante um intervalo de tempo de 0,01 segundo. 0,01 segundo. Sabendo que a bolinha move-se no sentido direita e esquerda e imediatamente antes de tocar a raquete encontra-se com a velocidade de 15 metros por segundo. Aí o problema está pedindo, calcule. Letra A, o módulo do impulso exercido sobre a bola. E a letra B, ele quer saber qual é a velocidade final dessa bola, certo? Não precisa se desesperar, a gente vai resolver esse problema bem simples. Observem as unidades, tá, pessoal? Força, 120, eu tenho a massa da bola, que é 0,50 kg, eu tenho o tempo de 0,1 segundos. É sempre bom anotar do ladinho do problema todos os dados que o problema está dando, facilita a gente na resolução do problema, certo? Então vamos lá. Resolvendo a primeira questão, né, a letra A. Para calcular o módulo do impulso exercido sobre a bola, usaremos a seguinte equação.
impulso é igual a força vezes a variação do tempo, que é aquela equação que eu já dei anteriormente, certo? Vamos determinar aqui qual é o valor do impulso. É só uma multiplicação simples. Nós sabemos que a força é 120 e o tempo é 0,1. Multiplicando 120 por 0,1, nós vamos ter 1,2 Newton segundo. Legal, a primeira questão é muito simples, é só aplicar a equação, certo? O teorema do impulso aí. Vamos resolver a letra B, que ele está perguntando qual é a velocidade final, certo? Então, para calcularmos a velocidade final da bola, usaremos a seguinte definição do impulso. Olha só, devemos ficar atento ao sentido do movimento da bola, a força exercida sobre a bola, certo? E a sua velocidade final são horizontais no sentido esquerda-direita, certo? Eles estão no mesmo sentido aí. Então a gente não precisa estabelecer mais nada, tá? Já que a velocidade inicial da bola está no sentido direita e esquerda, portanto, deve ter um sinal diferente, tá? A gente vai verificar depois a inversão desse sinal. Então nós teremos o impulso é igual à quantidade da quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Nós sabemos que a quantidade de movimento é m vezes v, tá? Então, olha só, o impulso nós já descobrimos na letra A, que é 1,2, certo? Então, nós vamos substituir na equação. 1,2 vai ser igual à quantidade de movimento. Aí nós vamos colocar massa, tá? A massa não vai variar. Observem que a massa da bola é a mesma. É 0,50 vezes a velocidade final, que é o que a gente quer saber, menos 0,50 vezes 15. 15 quem é? É a velocidade inicial da bola, tá bom? O restante, pessoal, é matemática pura. É só multiplicação e divisão dos termos. Então, 0,5 VF vai ser igual a 1,2 mais 0,75. Observem que o sinal já mudou aí, né? Nós já mudamos o sinal de menos para mais. Então, a velocidade final vai ser igual a 1,95 dividido para 0,50, que dá 39 metros por segundo, foi a velocidade final da bola. Ela lembra que na velocidade inicial dela era 15, certo? Então o problema também é muito simples, é só a gente aplicar o teorema do impulso, tá? Que é exatamente a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido direitinho essa questão do impulso. É legal a gente observar como que ele se processa no nosso dia a dia, como que o impulso faz parte do nosso dia a dia. Isso é bastante importante, porque o impulso também é uma força, e a força está atrelado ao nosso dia o tempo inteiro, certo? Eu quero agradecer você por ter ficado comigo até agora. Você pode procurar no nosso material exercícios complementares, para vocês entenderem melhor e ficar exercitando melhor sobre o impulso, isso é importante, certo? Tá lá no nosso material na plataforma Eduque, tá bom? Muito obrigado e eu espero vocês até a próxima.